E terceiro módulo do Direito Penal Militar. Tá? A gente iniciou aqui pela 13491 a redação do artigo 9º, a redação antes da 13491, né? Que dizia que os crimes previstos neste código, embora também não seja tão igual a definição da lei penal comum, quando praticados. Tá? Então, como a gente trabalhou, só era crime militar o previsto especificamente no Código Penal Militar, no Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969. Tá bom? Então vamos aí analisando pela situação anterior, né, algumas jurisprudências que a gente pode trazer para hoje, tá? Que seria crime militar, tá? Anteriormente, né, utilizava-se muito a situação de crime relacionado à caserna, tá? Por conta das suas alíneas. Como assim, entender? Não, que era previsto o crime militar. Seria o crime previsto no Código Penal Militar, tá? E que teria a ver com a caserna, tá? Teria que ter uma relação com a caserna. Imaginemos dois militares de folga, tá? Num bar, uma discussão no bar, por conta de jogo, ou por conta de futebol, por conta de religião, por conta de política, tá? Eles chegam às vias de fato, tá? Dois militares. Então, aquele ato nada tem a ver com a caserna, não teve nenhuma relação com a caserna. Foi coisa particular, foi o futebol, porque o time perdeu, o outro não gostou, porque ele brincou, disse que o time dele é ruim e tal, eles chegaram a vias de fato. Cometeram o crime, cometeram, né? Ou uma lesão, ou vias de fato, que seria uma contravenção penal. Mas aí, ele responderia civilmente, né? Pelo Código Penal Comum, civilmente não, comumente, né? Digamos assim, ele responderia. Hoje em dia não. Hoje em dia o militar da ativa, como militar da ativa, como a gente viu essa situação, não vai ter nenhuma restrição. Ele vai responder como crime militar. É uma situação bem delicada a gente trabalhar hoje, a gente entender essa situação de hoje. Uma situação bem típica é a Lei Maria da Penha, tá? Que aí é o marido militar, a esposa militar. Tiveram uma discussão, nada a ver com caserna, tá? Então, como seria esse crime? Crime militar, tá? Então fica, se a Lei Maria da Penha já trouxe digamos assim, vulgarmente falando, um peso maior, né, uma proteção maior para a mulher e um peso maior para o homem, que é o que deve ser mesmo, esse crime passando a ser crime militar, tá? Aí é um peso muito maior para o homem mesmo, realmente. Não tem fiança, não tem os auxílios da 9099, né, que é a lei não potencial ofensivo. Então é mais enérgico realmente o Código Penal Militar para o agressor. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, a gente partindo desse pressuposto, vamos analisar a redação nova, tá? Na nova redação, se considera crime militar em tempo de paz os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal. E os previstos, veja só essa alteraçãozinha. 1, 2, 3, 4 palavrinhas praticamente. 6 palavrinhas. O que trouxe de mudança assim, não tem nem o que se comentar. Realmente mudou muito a jurisdição da justiça militar, tá? Então realmente agora qualquer tipo de crime previsto no Código e na legislação penal, qualquer ele que seja tráfico, seja tortura, seja Maria da Penha, seja Estatuto de Desarmamento, pronto, Estatuto de Desarmamento. O militar foi pego com porte legal de arma, a arma não está registrada em seu nome, tá? Vamos colocar aqui como uma arma de uso permitido, um revólver 38. Até então ele não responderia por crime militar, tá? Anteriormente ele responderia crime comum e tal, podia até pagar fiança na delegacia e ser solto. Hoje em dia não, militar da ativa, ele é crime militar e não cabe fiança. No Código de Processo, no Código Penal Militar, no Processo Penal Militar não cabe fiança. Ou seja, teoricamente ele pode ser custódia, pode ter uma liberdade provisória, pode, mas não tem fiança, não é mediante fiança, tá bom? Então tem muita diferença. Tortura, a partir de agora, você vai responder como crime militar. E aí, até hoje, né, como a gente tem, como os militares, né,
né? A gente tem um tratamento diferenciado, a gente tem um compromisso diferenciado, até o mandamento do processo é mais rápido, é mais padrão, a gente cumpre prazos realmente, né? O IPM, né? E aí a instauração de crime militar, ele é investigado através de quem? De IPM. IPM feito por oficiais da própria corporação, aí vai respeitar o grau hierárquico, enfim, que é de competência do comandante. O comandante delega essa competência no inquérito policial e aí ele vai responder. Os crimes previstos nesse Código previstos na legislação penal quando praticados. Então, pela redação original, para que tivéssemos um crime militar com base no inciso segundo, isso aqui, lembre-se de que também tem penas, há crimes previstos apenas no CPM. A conduta praticada pelo agente deveria necessariamente ser prevista como crime no Código Penal Militar. Agora, porque aí é uma diferença doutrinária, porque ele botou, lembre-se de que também há crimes previstos apenas no CPM. Deserção. Deserção é aquele tipo de crime propriamente militar. Existe na doutrina um grande debate em relação ao que é crime propriamente militar. Alguns colocam como crime propriamente militar aquele que é só previsto no Código Penal Militar, aí aqueles que só militar comete, ou então aqueles que só tem realmente no Código Penal Militar, esses são propriamente militares. Os outros, mesmo cometidos por militares, seriam propriamente militares. Então fica essa celima. Mas aí existem crimes que é só previsto, abandono de posto, por exemplo, é só crime militar, só no Código Penal Militar. Deserção é só no Código Penal Militar. Desrespeito ao superior hierárquico, só no Código Penal Militar. Então tem alguns crimes que só são previstos no Código Penal Militar, tá? Por isso que ele colocou aqui o lembrete, né? Para a gente lembrar, né? O lembrete para a gente lembrar foi para a gente atinar para isso, realmente. Porque se a gente analisar, né, crime previsto nesse código, embora também não seja com igual definição. Poxa, gente, só fez copiar e colar de um para o outro, não. Tem alguns crimes que realmente são bem parecidos, não é o copiar e colar, são bem parecidos. Até porque tem que analisar a conduta que poderia ter sido realizada dentro ou fora da caserna. Enfim, um homicídio pode ter sido cometido dentro ou fora da caserna. Então dentro da caserna a pessoa não responderia, não responde crime militar, é previsto no homicídio. Então basicamente os crimes do Código Penal Comum estão previstos no Código Penal Militar e mais alguns especificamente para defender aquelas 5 coisinhas que eu falei para vocês: hierarquia, disciplina, dever, autoridade e o serviço militar, tal que é a base, como a gente começou, a base do direito penal militar. Então, ele se preocupa com isso, em salvaguardar as instituições militares. Então não é só a convivência em sociedade, é resguardar as instituições militares em si. Tá? Imagine, por exemplo, que tem um oficial da Marinha comete um crime de disseminação contra a colega de farda em razão de sua deficiência. Este crime está previsto na Lei 13.146 de 2015 e não no CPM. E por isso, antes da mudança, seria de competência da Justiça Comum, mas agora será considerado crime militar, mesmo sem contar previsão específica como crime militar. Porque assim, os crimes comuns, digamos assim, as leis que vêm para tipificar como crime, ela nem toca no assunto de militares. Dificilmente toca no assunto de militares. Isso, para os militares acontece isso, se for em caso de crime dentro de uma administração militar. Não, a lei em geral, a lei penal, quando é criada, né, ela vai no sentido bem amplo, né, como a gente falou logo no começo. É no sentido bem amplo para aquela conduta. Aí, hoje em dia, entende-se que o militar da ativa, se cometer aquela conduta em serviço, é crime militar, tá? Não é que toda conduta, a gente vai trabalhar aqui as linhas, tá? Não é que toda conduta você militar da ativa, toda conduta que você faça vai ser crime militar, não. Não é assim. Tem ainda as linhas. Mas assim, como a mudança muito grande, é que não é só mais o que está previsto no Código Penal. É o que está previsto em qualquer legislação penal. Qualquer legislação penal você vai responder como crime militar. Então, o que a gente até tratou no começo, crime dolosos contra a vida praticado por militar contra civil, tá? Em regra, crimes militares, crimes praticados por militar em serviço contra civil são considerados crimes militares, em regra, de acordo com a redação do artigo 9º, inciso 2º, da linha C, que não foi modificada.
Redação original não modificada. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. Foi essa alteração, tá? A linha C. Por militar em serviço ou atuando em razão da sua função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à instituição militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil. Né? O militar em serviço, agente em serviço, tá? Ou atuando em razão da função, ou você de folga atuando como fosse policial numa situação de defesa, tá? Em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, ou seja, uma formatura no DEB não, que é o local sujeito, num centro de convenções, que não é o local sujeito à administração militar. Você cometeu um crime lá, você responderia, pode ser contra o militar da reserva, ou contra a reformada, ou contra a civil. Você vai responder, tá? Então, o crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, porém, tem tratamento diferente. Foi o que a gente falou, que está na Constituição isso. Até então, estes crimes eram de competência da justiça comum. Nos termos do parágrafo 1 do artigo 9, essa regra foi modificada. Mas tome cuidado, aqui precisamos analisar algumas modificações. Tá? A gente tratou isso logo no comecinho. Parágrafo único. Essa foi a redação anterior do parágrafo 1 do artigo 9. Os crimes de que tratam este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, dolosos contra a vida, tá? Lembre-se lá da teoria do crime, né? Fato típico, antijurídico e culpável, tá? Quando a gente falou de típico, meio tracinho conduta, o dolo culpa. Então tem que ter sido doloso, tá? Você tem que ter a intenção. A intenção contra o civil. Se for por negligência, imperícia e imprudência, não consta aí, tá? Serão da competência da justiça comum, salvo quando praticado no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7565 de 86, que foi o Código Brasileiro de Aeronáutica, aquela situação do abate e tal, né? Lei do abate. As aeronaves e tal, informaram, sai do espaço aéreo, está pondo em risco, que é a situação toda, ainda mais com essa situação de terrorismo que vivemos de uns anos para cá, então agora está muito forte essa situação. Aí na nova redação, no lugar de deixar o parágrafo único, ele acrescentou parágrafo 1º e 2º. No parágrafo 1º, temos os crimes de que trata este artigo, o 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal de Júri. Veja bem, os crimes de que trata este artigo, o artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal de Júri, ou seja, crime comum, militar da IVA, crime doloso contra a vida de civil, em regra, é da competência do Tribunal de Júri, Tribunal de Júri e Justiça Comum, tá bom? Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto. Aí vamos lá, por eliminação, como eu falei no começo. Se você ler somente o parágrafo 1º, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, cometidos por militares contra civil, serão da competência. Você tende a julgar militares todos. Marinha, Exército, Aeronáutica, PM, Bombeiro, né? Então, todo mundo vai responder no Tribunal do Júri comum, né? Você lê o parágrafo 1º, você vai interpretar isso, mas não é, tá? Quando você vem no parágrafo 2º, ele coloca justamente a restrição por militares das Forças Armadas, tá? Marinha, Exército, Aeronáutica, aí serão de competência da Justiça Militar da União, ou seja, quem vai julgar é a Justiça Militar. Mas aí não é em toda situação que um militar das Forças Armadas, um crime doloso contra a vida de civil, não é em toda e qualquer situação que ele vai responder como crime militar, não. Aí ele restringe. Precisa primeiro do cumprimento de atribuições que lhe foram estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro do Estado da Defesa. Por que ele focou tanto nisso? Aquela situação da GLO no Rio de Janeiro, que a gente comentou, acho que foi no 2º módulo, foi um ato presidencial. Na época, o presidente Michel Temer, que determinou a intervenção, né, e a utilização das Forças Armadas no setor. Então tinha essa necessidade de resguardar esses militares juridicamente falando, né? Porque nós sabemos que as Forças Armadas são preparadas para uma situação bem específica. O treinamento deles é específico, a doutrina deles é específica.
Então você tem que ter um tratamento específico. Nada difere disso. Não tem nada demais. Então, se o militar está fazendo aquela ordem, ele está cumprindo aquela missão, né, para salvaguardar, né, uma determinação de um presidente ou de um ministro da defesa, ele tem que ter uma proteção para aquilo. Tem que ter uma proteção maior, como a gente falou. O termo não é nem proteção. Seria uma análise mais cuidadosa do que o militar fez. Porque para a gente analisar friamente papel é muito fácil. Mas quando a gente se coloca que tem pessoas que já passaram por aquela situação, ou pelo menos foram treinados para isso, ele analisa diferente. Ele sabe uma percepção que a pessoa pode ter. Porque assim, você julgar a ferro e fogo uma atitude da pessoa, no momento de estresse, no momento de adrenalina, no momento, né, entre o risco de vida ou morte, para você errar um tiro, por exemplo, e pegar outra vez, é muito fácil. Muito fácil assim, é uma coisa que pode acontecer. E você tem que entender isso. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Então nada melhor do que ser um militar analisando outro militar. Poxa, o cara foi treinado para isso, mas a adrenalina está tão grande e tal. E ele agiu assim. Poxa, ele agiu tão absurdamente. Será que não tem lógica o que ele fez? Não tem uma certa lógica o que ele fez. De ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei, da ordem, a GLO, ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o dispositivo no artigo 142 da Constituição, que as Forças Armadas é a garantia da lei e da ordem, tá? E na forma dos seguintes diplomas legais: a 765, que é o Código Brasileiro da Aeronáutica, 7565, a lei complementar 97, que faz 99, o decreto-lei 1002 de 69, que é o Código de Processo Penal Militar, e a 4737, que é o Código Eleitoral, tá? E aí foi, como lembrando que foi em 2017, 2018 tivemos eleições, e continuou a situação, o Exército tomando conta para garantir, assim, o Exército tem que garantir o quê? A autonomia dos poderes, a democracia. E um dos atos da democracia é a soberania, é o voto. O voto, né, o sufrágio universal, como se fala a situação do voto, tem que ser garantido. E a Constituição, no artigo 142, diz que as Forças Armadas, né, que garante a autonomia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, a harmonia entre os poderes. Ele é quando ele percebe-se alguma coisa, digamos assim, ele é que tem que agir. Tá? Pelo menos é isso que é previsto na Constituição. Tá? Não vou entrar no mérito, que hoje em dia o pessoal briga muito pelo 142, tem que ser posto em prática. Não vou entrar nesse mérito, tá? Não é. Nós estamos aqui para isso, mas existe a previsão. Existe o porquê, qual a missão do Exército Brasileiro, das Forças Armadas em si. Tá? Não é só em tempo de guerra, não. Em tempo de paz, ele é para garantir a paz a qualquer preço. Perceba aqui como regra os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra a civil continuam sendo de competência da justiça comum. Que é a regra, né? Parágrafo 1º. Se a gente parar e ler só o parágrafo 1º, a gente vai interpretar como qualquer militar crime doloso contra a vida é reputado pelo civil. Que essa é uma das discussões, eu não ia nem falar, mas aí como eu falei e ficar meio dúvida na cabeça de vocês, pode ficar. Porque se eu falo, a gente começou com a Constituição, lembra? 124, 125 da Constituição, crime doloso contra a vida é responsabilidade, lembra? Aí, de repente, uma lei federal, a 13491, vai e colocar esse parágrafo 2º. É uma grande discussão hoje em dia, né? Discussão que eu digo assim, no âmbito judicial, com ações de inconstitucionalidade de algumas partes dessa lei, principalmente essa situação, que ele, digamos assim, tira, né, da competência do tribunal do júri os militares das Forças Armadas nesses casos. Então, a Constituição diz que crime doloso contra a vida praticado militar contra a civil é tribunal do júri, justiça comum, a gente leu lá, tá? Aí vem uma lei tal e diz que não, olha, nesse caso não vai ser. Aí já tem algumas ações que aí está para ser julgado, né? Enfim, recorre à Advocacia Geral da União, mas não se tem um posicionamento ainda em relação a isso. Como é uma lei que aparentemente, né, se a gente for analisar,
quase 3 anos, né? É uma lei nova, principalmente para a lei penal, né? Porque lei penal existe muita interpretação, né? Terão muita jurisprudência, como a gente falou aqui, a situação de militar, né? Casal militar. Se aquela discussão não teve nada a ver, por que colocar como crime militar, né? É uma situação social, é um casamento, é um convívio, né? Não tem nada a ver com o âmbito militar, né? E aí você, tanto o homem contra a mulher, porque a mulher também pode agredir o homem, né? E aí ela responderia como crime militar, né? Bem mais gravoso e pô, não teve relação com a instituição, não era para defender aquelas 5. Mas aí o outro lado, né, da doutrina, digamos assim, ele entende, não, mesmo eles sendo casais militares, né? O comportamento deles, mesmo assim, perante a sociedade tem que ser diferente, né? Eles têm que ter um entendimento que eles vão se tratar, mesmo no âmbito social, sem ter nada a ver com a caserna, eles vão se tratar de uma forma diferente, tá? E nada melhor que isso do que a punição, se fugir disso, é pior, né? O que mudou foi a quantidade de exceções a essa regra geral. Na realidade, agora são tantas exceções que quase sempre o militar vai terminar sendo julgado na justiça militar. Esse militar aqui que trata, né? Esse militar sendo militar das Forças Armadas. Poxa, praticamente tem um pessoal em serviço, não é só para estar em serviço naquela GLO, naquela garantia de lei da ordem, porque veio uma ordem de alguém, né? O Marinha Exército Aeronáutico, ela não é acionada sem ordem do presidente ou do ministro da Defesa. Não é um comandante daqui, o CMN, lógico, o general tem autonomia para muita coisa. Mas ele não pode chegar e simplesmente dizer, eu vou colocar meu exército na rua. Não é assim. Tá? Vem o alto superior do presidente ou do ministro de Defesa, que geralmente está em comum acordo com o presidente da República, né? Que o presidente da República é o chefe das Forças Armadas no país, né? A nossa Constituição garante isso. A gente começa a analisar essa situação da inconstitucionalidade, que tem uma certa lógica, né? Realmente, como a gente falou, é uma lei nova, ela tem que ter alguma interpretação, ela tem que analisar os pós e os contras, algumas coisas que ficaram meio dúbias, né? Então tem que ter ou uma nova redação, né? Ou uma nova redação, ou alguma emenda, ou uma jurisprudência nem tanto, porque a jurisprudência fica mais fraca. Quando você tem uma dúvida na lei em si, na constitucionalidade dela, uma jurisprudência não vai conseguir resolver, né? Mas aí fica essa situação, porque fica essa Maria da Penha, poxa, como é que vai responder? Minha mulher vai responder nessa situação, não tem nada a ver com caserna, né? Já a outra situação de drogas foi muito bom, né? No meu ponto de vista, tá? Porque aí você consegue restringir mais, você consegue punir mais essa situação, tá? Aí, poxa, só estava no Código Penal Militar e o militar fez esse crime, cometeu esse crime, poxa, ele vai ter o benefício da 9099, né? A 9099 é aquela lei que, digamos assim, abrandou os crimes de menor potencial ofensivo. Você pode cumprir pena restritiva, uma PRD, né? Você vai fazer um trabalho voluntário, você vai dar uma cesta básica, você vai frequentar um curso durante tanto tempo, o juiz determina alguns daqueles requisitos da 9099. E até a suspensão do processo com SUSI. Então, teoricamente, você não seria punido em nada, você teria um processo, mas não teria uma punição. Ou seja, e no âmbito militar, como nós temos um código mais ferrenho, até o código disciplinar da gente, né? Por incrível que pareça, o código disciplinar da gente acaba nos punindo mais do que o próprio Código Penal, né? Por conta da celeridade do processo e por conta de não deixar tantas brechas assim, tantos entendimentos, porque quando você joga um crime anteriormente, sem ser crime militar, você consegue umas jurisprudências aí, principalmente na situação de drogas, que não deveria ter para o militar. Como volta naquela situação, não que ele seja melhor, mas tem que ser diferente. Se você quer ser usuário de drogas e tal, você use na sua casa, que também é crime, mas você use lá. Você não vai usar dentro de um quartel. Não tem como ser admitido numa situação dessa. Então, se for, ele é para ser punido mesmo, né? Rigorosamente. Porque antes não era. Imagina você pegar um militar assim e colocar, pronto, a situação de bagatela, né? O princípio da bagatela ou da coisa mínima, digamos assim. O militar, simplesmente, ele furtou do ambiente ali de trabalho um grampeador, né? O princípio da insignificância, poxa, um grampeador ele furtou. Mas para o âmbito militar, fica mais gravoso pela situação do militar.
Então não tem, o princípio, aí ou foi o STM, né, Superior Tribunal Militar, foi o STJ. O princípio da bagatela e insignificância não cabe para crime militar. Aí você, poxa, como é mais pesado? Se é mais pesado, ele vai ter a ciência de que ele tem que ser diferenciado mesmo. Então, nessa situação, para o crime militar é muito importante. Tá? Muito importante essas prerrogativas, né, para deixar ele mais enérgico realmente, para você ter um receio mais, para você pensar, poxa, eu me identifico mesmo com a situação militar, né? A situação que eu chamo mais droga é por conta disso, porque hoje em dia muita gente briga tanto com liberação de drogas, né, em movimentos e tal, que seria uma besteira e tal, até que se libere é crime. Daqui a uns anos, se tiver liberado, só está liberado, não pode fazer nada. Mas ainda é crime, ainda é algo ilícito, então você não pode aceitar isso dentro de um quartel. Você não pode aceitar isso dentro de um quartel. Inclusive, falando em crime, né? Interessante que nós temos no Código Penal Militar, nós temos a situação de furto de uso. Eu até converso com algumas pessoas assim, informalmente, lógico. Alguém pega, peraí, eu vou pegar essa tua caneta aqui, peguei tua caneta aqui para... Lógico, sem anuência da pessoa, né? Ó, tô devolvendo tua caneta que eu peguei ontem, tá lá no teu armário, esqueci minha caneta, furto de uso. No crime militar tem essa previsão, furto de uso. Né? Mesmo você não tendo a intenção de furtar, né? Que o é o furto? É subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel, né? Você subtraiu, beleza. Mas a sua intenção não foi para si ou nem para dar a alguma pessoa. Você pegou aquele emprestado, peguei para usar e vou devolver. No Código Penal Militar é previsto furto de uso. A pena é nada. Mas para você ver como ele quer doutrinar, não é doutrinar, porque doutrinar tem uma especificidade hoje tão severa, né? Tão levado para o outro lado de mente e tal, né? Mas tem uma situação de lhe deixar numa linha e que, poxa, até isso furto de uso é crime militar. Então, realmente, algumas situações bem complexas, bem específicas para a situação do militar. Por isso que o crime militar é tão assim, ferrinho. Tá? E aí, no próximo bloco, a gente vai analisar a situação do militar em si. Quem é militar? E muita gente fica analisando, poxa, eu tô doido para ir para a reserva, né? Aqui meus amigos sargento, a maioria sargento, algumas pessoas que não são sargentos, vão ler, assistir o vídeo também, para querer adquirir conhecimento, mas em regra vai ser os sargentos. Então muitos já daqui a pouco vão para casa, né? E aí, poxa, ainda bem que eu me livrei. A gente só livra de ser militar se você pedir baixa ou se você morrer. Fora isso, você nem se livra do Código Disciplinar, nem se livra do Código Penal Militar. Lembrem disso, a gente vai comentar isso aí e vamos ler no Código Penal em si. Tá? Um abraço, até o próximo módulo.